Olá, quarto ano, meus queridos. Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim. Então vamos lá, né? Começar mais uma semana. Hoje é dia 19/10, segunda-feira. Então nessa nossa primeira aula, a gente vai fazer as atividades aí da página 65 até a página 70. Então a Pro vai pedir para vocês abrirem aí o manual de vocês primeiramente na página 65. Já coloquem a data, hoje é dia 19/10. A gente vai falar aí sobre relatos de bons momentos. O que seria relatos de bons momentos? É a gente compartilhar com alguém bons momentos que a gente teve, né? Ou falando, ou escrevendo, ou através de um vídeo, tá? Tem algumas maneiras da gente estar relatando, compartilhando esses bons momentos com outras pessoas. Vamos lá. Otávio tornou-se amante de futebol em grande parte. Otávio tornou-se amante de futebol em grande parte por influência de seu avô, o senhor Orlando, que também adquiriu essa paixão durante a infância. Certa vez ele contou a Otávio como as pessoas acompanhavam as partidas de futebol na época em que era um menino. Então, vamos lá. O avô dele disse assim, ó. Na minha época, a televisão ainda não existia. As pessoas acompanhavam as partidas de futebol pelo rádio. Nossa, vô, então ninguém via os jogadores em campo? Se era pelo rádio, não dava para ver, né? Na sua opinião, porque as pessoas têm o hábito de relatar acontecimentos marcantes, seja oralmente, né, na fala, ou por escrito? Converse com os professores, com seu professor e colegas. Então, se a gente for pensar aí, por que as pessoas têm esse hábito? Porque é gostoso a gente contar, né, para as pessoas esses momentos gostosos aí, alegres que a gente viveu. Por isso que as pessoas têm esse hábito aí de estar compartilhando esses momentos, dividindo, né? Informando para as pessoas como que foi aquele momento que ele viveu. Então, é mais ou menos isso daí, né? A questão número 2 diz assim, Otávio gosta de fazer o registro de momentos gravando vídeos. Para isso, ele precisa de algum recurso tecnológico, como um celular ou um tablet. De que forma você costuma dividir suas experiências e bons momentos vividos? Olha, quando a Pro era criança, a Pro tinha diário. Um diário onde a Pro registrava as coisas, né? Os momentos que a Pro viveu, um passeio que fez, alguma coisa que ganhou, né? Então, a gente relatava ali. Hoje, pode ser até que tenha muitas pessoas ainda que fazem esse registro, né? De experiências, de vivida aí em diários. Né? Tem gente que ainda gosta muito de escrever. Agora, tem gente que gosta de registrar esses momentos aí, filmando, por exemplo, o nascimento de um filho, a festa de aniversário, de casamento, né? Muito esses momentos gostosos aí, essas experiências vividas através de filmagem. A questão número 3 diz assim, depois que o Otávio foi ao estádio com seus pais, pela primeira vez ele mostrou fotos e vídeos ao avô. Seu Orlando disse-lhe que quando era criança também gostava de registrar momentos especiais, mas de forma escrita. De qual maneira você acredita que Orlando escrevia suas memórias? Em um diário pessoal, igual para eu disse? Em forma de charge, de historinha, né? Em forma de relato pessoal ou em forma de notícia? Aí você vai colocar aí, ó. Pode ser de duas formas, tá? Na conversa entre avô e neto, o seu Orlando comentou que a sensação de acompanhar um jogo de futebol antigamente era diferente da que ele tem hoje. Para que o neto compreendesse melhor o que estava dizendo, ele leu para Otávio um texto de Drauzio Varela, conhecido médico brasileiro e também escritor. Leia-o a seguir. Então, vamos lá.
na página 66. A Pro vai pedir para vocês colocarem a data aí também. Hora da leitura. Futebol, o título aí da nossa história. A Pro vai ler para a gente, a Pro vai pedir para vocês acompanharem aí também a leitura, tá? Lê junto com a Pro. Vamos lá. Em 1950, ninguém tinha TV em casa na rua Henrique Dias. Os primeiros aparelhos de televisão estavam chegando ao Brasil e custavam muito caro. Eu escutava no rádio todos os jogos do São Paulo e até o do Corinthians, por causa do tio Constante. Uma vez, meu tio Odilo, irmão mais velho do meu pai, prometeu me levar ao estádio do Pacaembu para ver o São Paulo se eu me portasse bem. Então, ele tinha que ser um menino bonzinho para ele poder ir ao estádio. Se eu me portasse bem. Virei santo naquela semana, então ele ficou todo bonzinho naquela semana. De espera interminável, parecia que não tinha fim aquela semana. No sábado, depois do almoço, ele veio me buscar. Eu já estava pronto desde as 11 da manhã. A rua inteira sabia que eu ia assistir a São Paulo versus Nacional. Um time fraco, escolhido a dedo pelo tio Odilo, para não desiludir meu coração são paulino. Gostei do amendoim embrulhado em canudo de papel. Achei lindo o verde do gramado, as cores dos uniformes, o estrondo dos foguetes, mas os jogadores me decepcionaram um pouco, apesar de ganharem por 2-0. Pelo rádio, o jogo era mais emocionante. Teixeirinha mata no peito, baixa na terra, passa por 1, por 2, invade a área, fulmina e é gol! Na minha imaginação infantil, aquele homem que matava no peito, invadia e fulminava tinha superpoderes. O gol do locutor reverberava em meus ouvidos. Longo e interminável, gol do São Paulo. Quanta alegria! No campo era menos emocionante. Os jogadores de carne e osso erravam passes, chutavam para fora e perdiam gol cara a cara, exatamente como nós na porta da fábrica. Então veio a Copa do Mundo em 1950 e o Brasil foi para a final com o Uruguai, no Maracanã. O país parou naquele domingo de sol e com ele o Brás. Amanheceu e fui encontrar meu primo Flávio para ouvirmos a transmissão da partida no Armazém Simões. Continuação na página seguinte. O Brasil marcou o primeiro gol de Friaça, ponta direita do São Paulo. No segundo tempo, o Uruguai empatou, mas não abalou os que estavam ali. Todos tinham certeza de que seríamos campeões mundiais pela primeira vez. Os fogos para a comemoração já aguardavam no canto, ao lado de um balão estrela verde e amarelo decorado com o nome dos jogadores. O desastre veio pelos pés do uruguaio Gigia, autor do segundo gol. O armazém ficou mudo, apenas o cheiro de saco de mantimento no ar. A voz do locutor perdeu o brilho, melancólica. Está encerrada a peleja no Maracanã. Uruguai, campeão do mundo. Ficaram todos de cabeça baixa por tanto tempo que parecia brincadeira de como está fica, em silêncio. Depois saíram desolados, alguns com lágrimas nos olhos. O Cachapa deu um murro estrondoso na porta do armazém e foi confortado pelo seu Albino das Neves. Esse seu Albino era um português com barriga d'água, que meu tio médico periodicamente esvaziava com uma seringa enorme. O líquido amarelo que saía, ele jogava no penico, embaixo da cama. Encostado na carroceria de um caminhão, a cabeça apoiada no braço direito, o Isidoro soluçava feito criança. Era a primeira vez que eu via homem chorar sem ninguém ter morrido.
Então, tá aqui a imagem, né, ó, para vocês verem. Aqui vem falando um pouquinho de Drauzio Varela, né, que ele nasceu em São Paulo em 1943, é médico cancerologista e escritor. Em 1999, ele publicou o seu primeiro livro, Estação Carandiru, no qual relata seu trabalho médico com presidiários nas ruas do Brás. Foi premiado internacionalmente na Feira Internacional do Livro de Bolonha, na Itália, e nacionalmente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Ele é um médico bem famoso, tá? Bem conhecido. Agora, na página 68, eu vou pedir para vocês colocarem a data e a gente vai começar a explorar o texto. Agora, vocês vão ter que ter prestado bastante atenção no texto, que agora é a hora da gente fazer as atividades relacionadas a ele, ó. Você acabou de ler um relato pessoal, texto narrativo sobre um fato acontecido na vida de uma pessoa. De acordo com o relato, quais eram as maneiras mais comuns de as pessoas acompanharem os jogos de futebol no passado? Aí vocês vão registrar aí. Já no primeiro parágrafo do texto, encontramos a seguinte frase: eu escutava no rádio todos os jogos do São Paulo e até do Corinthians, por causa do tio Constante. A partir da frase acima, podemos afirmar que o texto é narrado em primeira pessoa ou terceira pessoa. Em um relato pessoal, quem conta os acontecimentos é o narrador observador ou o narrador personagem? Vão assinalar as alternativas corretas. Por tratar de acontecimentos ocorridos na vida de uma pessoa, percebe-se que o relato pessoal faz parte de histórias reais ou inventadas. O relato pessoal pode ser feito oralmente ou por escrito. Lembra que a Pro já mencionou isso, né? Para que o narrador pudesse ir ao estádio ver o jogo, seu tio impôs uma condição. Qual foi a condição que ele deu ao sobrinho? Né? Ele falou assim, você tem que fazer o quê para poder ir ao jogo, para eu te levar ao jogo? Então, ó, para que o narrador pudesse ir ao estádio ver o jogo, seu tio falou assim, ó, com uma condição. Qual era essa condição? Vocês vão pegar a parte lá do texto que indica essa condição e vão registrar aí. Já na página 69, vou pedir para vocês colocarem a data também, dia 19/9/10, não esqueçam. A questão 4 diz assim: os verbos são palavras importantes em uma narrativa, porque ajudam a dar sentido ao texto, demonstrando a progressão temporal dos acontecimentos, se é presente, passado ou futuro. Sabendo disso, pinte de vermelho as frases abaixo cujos verbos estão no passado, e de azul as frases com os verbos no presente. Então, a gente tem a frase A, B, C, D, E, F, G, até a frase G, não, até a H, até a frase H. Aí vocês vão pintar, vamos lá, só reforçando, de vermelho as frases que estão no passado, né? E de azul, as frases que estão no presente. Pintar a frase inteira, tá bom? Agora a gente vai para a questão aí do pontinho, ó. Qual cor você mais usou? Isso indica que no texto que você leu, qual tempo verbal é mais frequente? Então, você vai registrar aí. Se usou mais do presente, né? A gente vai ter que pintar aqui presente e passado, né? Aí, qual cor que você usou mais? Aí você vai indicar aí, a cor que eu usei mais foi azul ou foi a vermelha. E por quê? Isso indica o quê? Tá? Indica aí que no texto que você leu, o tempo mais predominante, que foi mais frequente aí, foi presente ou foi passado? Tá? Na questão 5. Em um relato pessoal, a maior parte dos verbos usados está no passado. Por que motivo você acredita que isso acontece? Por que está no passado? Aí você vai registrar aí por que você acha que a maior parte dos verbos eles estão no passado.
Agora, na página 70, coloquem a data também, não esqueçam. E a gente vai fazer a questão agora 3. Quando Otávio foi pela primeira vez ao estádio, ele ficou muito contente com a experiência. Já os sentimentos do narrador personagem de futebol, pelo contrário, parecem ter mudado depois de ele ter assistido ao jogo do São Paulo no estádio. Desenha a expressão do garoto antes de ir ao estádio, em expectativa, e em realidade desenha a expressão dele depois de ir ao estádio. Então, a gente tem aqui as imagens, ó, tá em branco. Qual que foi a expectativa? Vou desenhar como que era a expectativa. Ele estava como? Como que era a sensação, como que era o semblante, como que era a motivação dele na expectativa. E qual foi a realidade depois de assistir o jogo? Então, vocês vão desenhar a expressão dele aí nessas duas situações. A questão número 7, vocês farão no caderno. Otávio gostou bastante do texto que seu avô leu para ele. Juntos, eles perceberam algumas diferenças entre 1950 e os dias atuais. Faça como eles. A partir das frases a seguir, indique como eram as situações vividas pelas pessoas na época em que se passa o relato lido. Então, vamos lá. A gente tem 3 situações aí, A, B e C. Aí vocês vão precisar copiar lá no caderninho de vocês, copia lá assim, coloca o cabeçalho com a data de hoje e põe lá a atividade da página... Atividade da página 70, atividade 7 da página 70. Aí vai colocar A, B e C, tá? Aí não precisa escrever o que está escrito aqui, mas seria até interessante vocês escreverem para ter sentido, né? Melhor escrever sim. Vocês vão escrever lá. Hoje em dia, a maioria das pessoas assiste aos jogos de futebol pela televisão. E vocês vão colocar como que era lá na década de 50. Na década de 50, como que a população, como que a maioria das pessoas assistiam os jogos, ou como que era, né? Aí vocês vão fazer isso com as 3 questões no caderno. Copia A, B e C, do jeitinho que tá aí. Pula aí umas linhas para vocês poderem responder. Na questão número 8, para o narrador, qual forma de acompanhar os jogos de futebol era mais emocionante? Ver o jogo no estádio ou ouvir a narração da partida pelo rádio? Justifique sua resposta. Então, ele disse lá, né? Ele disse no texto como que era. Para ele era mais emocionante de que forma? Aí você vai explicar aí com uma parte lá do texto. Você vai justificar sua resposta com uma parte lá do texto, tá? E é isso. Nossa primeira aula era até aí a página 70, né? Na nossa segunda aula, vai deixar vocês aí concluindo, que ainda tem um tempinho, e na segunda aula a gente já faz a correção, tá?